Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Prosa e Cirurgia, mais um dos projetos aqui que nós começamos a encabeçar aqui na Vita Face e tem esse nome super sugestivo, né, que envolve uma conversa, uma prosa, né, e obviamente com muita coisa bacana para se contar, para a gente tirar dúvidas, dar muita risada, contar casos e causos também. Assim como também falamos um pouco de cirurgia, afinal de contas é a especialidade que nós exercemos e, sobretudo, também a especialidade da odontologia em que a gente mais trabalha e, obviamente, sai muita história, muita prosa também em relação a essa especialidade e muita curiosidade por parte de muita gente que nos assiste. Então, sejam todos muito bem-vindos a este episódio em que nós temos uma convidada especial aqui conosco, não é? E não poderia ser diferente, não é? Hoje, para abrilhantar o nosso primeiro episódio desse projeto que estamos começando, e eu espero que vingue e espero que dê muito certo daqui para frente, eu gostaria de chamar e convidar a escritora, poetisa, assim como também uma pessoa que tem um carinho muito grande pelas artes, pelas letras e, sobretudo, também já tem toda uma trajetória aqui na região de Caruaru com seus trabalhos e seus poemas. Então convido Malude Maciel, popularmente chamada e carinhosamente chamada, mais carinhosamente chamada como minha mãe. Então seja muito bem-vindo, dona Malude. Tá certo, doutor Marconi. Boa tarde para você, para todos que nos escutam, nos acompanham, não é? E estou muito feliz, eu estou alegre porque recebi esse convite e realmente eu não estava sabendo, foi uma surpresa ver aí a prosa e cirurgia. Cirurgia combina com poesia. E eu tenho muito a ver com essa coisa toda. Poesia, não com cirurgia, mas com poesia, sim. Aí, então, foi assim uma Mas satisfação. a primeira pergunta logo de cara, a senhora imaginava algum dia na sua vida que a senhora ia ter um filho cirurgião? Não. E como foi a surpresa de eu fazer odontologia, de repente, diferente de todas as expectativas, fazer a área mais talvez diferente e difícil de todas, né? A cirurgia bucomaxilo. Meu filho, eu realmente foi uma coisa espetacular, uma coisa estrondosa, porque pela nossa descendência, né, pela nossa história de familiar, eu não vejo pessoas nesse ramo, nessa área. Eu sempre ouvi dizer que meu papai sempre dizia, né, que se ele entrasse numa cirurgia, entrava um paciente, saíam dois, né? Marquinho também, Marcel também, que são meus irmãos, eles têm uma aversão a sangue, aversão a cirurgia, procedimentos da saúde muito grande. Então, quando chegou a minha vez, eu fui logo para a área da saúde e logo para a área que tem mais de cirurgia. Parece que está vindo aí mais uma na família, né, Rebeca? Mas vamos aguardar. O que eu posso dizer é que foi uma surpresa muito grande, porque o comerciante, né, o seu pai quase que assim puxou, quase que direcionou todos os meninos, o pessoal da família para a loja, para ser comerciante. Eu fui a ovelha negra da família, então, né? Não, foi a ovelha branca. Porque tem um jaleco branco, nunca vi jaleco preto. Tá certo. Não, mas é brincadeira. Mas eu sentia isso, que você não ia de bom gosto. Porque lá em casa era assim, fazíamos os deveres, fazíamos as tarefas de casa e logo após vocês iam para a loja para ajudar o Marco, indo ao banco, para meu esposo fazer qualquer coisa que ele quisesse. Ele sempre contava com os 3 filhos. E comigo também, mas eu tinha outra profissão, que era a de funcionária pública, né? Eu trabalhei no IAPA, trabalhei no INSS, no INPS, no caso. E assim, eu vou dizer da minha parte que a gente ficou achando você assim, sem estar na sua praia. Você não estava satisfeito em ficar no comércio. Então, você foi direcionando
direcionando as suas questões para eu já contei saúde. eu já contei em talvez outro podcast que eu participei sobre um pouco dessa disruptura, né, que teve de quebrar essa questão do familiar, né, de não gostar mesmo e não me identificar. Na verdade, eu acho que não era nem gostar, ele não se identificava com o comércio e com as características que o comércio trazia. Então, eu queria uma coisa mais independente, mais autônoma, uma coisa que dependesse muito das minhas características e tudo mais, e, sobretudo, também tivesse uma certa liberdade de atuação com horários flexíveis e tudo mais. E aí surgiu a odontologia no meu caminho, né, uma oportunidade, e dentro do curso de odontologia surgiu a cirurgia. Então, foi justamente uma coisa que foi um encantamento após já estar participando, né? Isso. E acabou que eu trilhei toda a minha trajetória profissional e acadêmica nessa área, né, de cirurgia, né? Eu fiz a especialização, fiz o mestrado, ainda muito, a gente vai chegar nesse tema lá, ainda bem longe daqui, mas também fiz o doutorado, pós-doutorado e ainda leciono nessa área em 2 universidades. Então, foi toda uma trajetória na área que menos era esperada, né? Eu sempre costumo dizer que eu tinha, entre aspas, tudo para dar errado e acabei dando certo, né? Mas foi tão bonito e tão. Eu sou tão orgulhosa da sua trajetória como estudante e também, principalmente como profissional, que você é muito dedicado. Você sempre foi muito estudioso, não é? Você estudou no Montessori, depois era sempre elogiado, com notas boas. E é isso tudo a gente vai vendo a tendência, né? Que você sempre gostou muito de estudar. E depois foi para Porto Alegre, né? Eita, E uma foi aventura e lá, tanto, né? naquela aventura e tanto. E lá se saiu muito bem, fez muitos cursos. Então, isso é um orgulho para todos nós, familiares. Para mim, para seu pai, seus irmãos também são orgulhosos de você. Oh, que Então, eu coisa estou boa. feliz. Que coisa boa. Fico Estou feliz também feliz. de ter atingido todas essas expectativas, né? Mas vamos lá, deixa eu lhe perguntar também uma coisa mais antes do que essa questão da cirurgia, justamente sobre uma coisa que muito me falam, né? Me perguntam sobre a origem do meu nome, né? Por que saiu Marconi, hein? Por que saiu Marconi? Até minhas meninas, né? A Giovana e Júlia perguntam muito, né? Sobre por que saiu Marconi e por que Marconi com I, né? Que é o italiano mesmo. Mas foi o seguinte, eu pensei assim, era um costume da minha época, nós começarmos o nome dos filhos com uma letra só. Por exemplo, quem começasse com M, como é o meu caso, todos com M. E normalmente também tinha isso, o primeiro filho ter o nome do pai. Era uma tradição. Aham. Era uma tradição. Aí veio o primeiro filho, homem. Então, Marco Antônio, nome do pai, já não tinha mais nem o que perguntar. Aí veio o segundo filho, homem. Aí vamos procurar um nome parecido com o do pai. Marcel. Eu achei o nome de Marcel numa lista de vestibular. Olha Porque só ele que era de interessante. janeiro, né? Ele é do Sim. mês de janeiro. E aí eu vi uma lista de vestibular e saí procurando um nome que começasse M-A-R-C. M-A-R-C. Aí vi Marcel. E tem o Vitor, né? Que é o segundo nome dele, que aí foi uma homenagem ao meu pai, José Vitor. Então ficou Marcel. E veio o Veio a minha vez terceiro, agora. Marconi, Na minha vez, outro como é que foi essa homem, história? Dona Lourdes, disse doutor Almena. Ei, saudoso doutor Mena. Doutor Almena, muito bom. Então, ele disse, outro homem, Dona Lourdes, na época que nós não tínhamos como ver anteriormente Não tinha, né? Não tinha Não ultrassom. tinha ultrassom. Não tinha exames. Só sabia na hora. Na hora, era surpresa. A luzinha acendia, A luzinha acendia. ou era vermelho ou era azul. Pois é. Aí então, eu, de repente,
Outro homem, Dona Lourdes, ele me disse. Aí lá fui eu procurar um nome também, começando. M-A-R-C, Quer dizer que a senhora não tinha nada meio pré-definido, tipo, já que não sabia, tipo, se for uma coisa vai ser um nome, se for Não, outro, eu não esperou tinha, mesmo para saber. esperei. Tinha também a história do mosquiteiro, das coisinhas do bebê, O do enxoval, etc. enxoval. Que tinha Aí, que fazer um como eu negócio não meio neutro, sabia, meio... tive que fazer neutro. O teu foi um verdinho, um verde água, que aí era neutro, podia dar para a menina ou para menino. O de Marcel foi amarelo e o de Marquinhos foi um azul natier. E assim chegou o nosso Marconi, que eu adorei. E teve também um segundo nome, Eduardo, por conta do meu padrinho, Eduardo Rodrigues. E por conta disso tudo. A senhora sabe que esse nome Marconi, né, originalmente da Itália, e é Marconi com I, né, que é o original, ele na verdade não é um nome, é um sobrenome, né? Sobrenome. Então, muitas vezes, e essa história é até de certa forma uma curiosidade, porque como vocês sabem, eu morei e estudei um tempo no Rio Grande do Sul, né? E lá tem muita descendência italiana e tal. Então, alguns lugares que eu chegava e que eu sabia que tinha algum tipo de descendência italiana, e que as pessoas perguntavam meu nome, eu dizia, meu nome é Marconi. Aí eles falavam, tá, e o nome? Aí eu dizia, tá, meu nome é Marconi. Aí ele falou, oxente, que estranho. Não falava oxente, né? Mas diziam, bate, mas que nome estranho, porque... Mas porque Marconi, na verdade, é o nome de uma família, né? E deriva até até daquele do inventor que fez a iluminação do Cristo Redentor, não é? Então, eu achei muito bonito. Eu pesquisei também para não colocar, eu sempre pesquisar para não colocar um nome num filho sem ter noção um respaldo, do que, né? Para depois ter outras interpretações. E aí eu achei muito bonito e está muito em voga, muito bem. Que eu coisa estou muito boa. satisfeita com meus filhos, com a minha família. E agora veio essa história de só teve filhos homens e só teve netas, as netas, né? E a senhora costuma, eu estou vendo aqui os seus livros, né? A gente vai falar um pouco sobre isso já, sobre os livros. Mas o que é melhor para você, assim, escrever histórias ou poemas ou poesias, coisas mais curtas, ou uma história, uma narrativa maior? Qual é o seu estilo assim de escrita? Olha, o meu principal estilo é a crônica. Eu gosto muito do que acontece no dia a dia. Acontece um passeio, acontece uma festa, acontece um evento. Eu gosto muitíssimo de fazer a redação, né, a respeito. Agora, eu faço também poesias, gosto dos poemas, e agora estou enveredando pelas trovas, que trovas é um estilo diferente de poema. Então, eu gosto muito, muito mesmo. Eu me realizo ficando até as altas horas no computador, escrevendo algo, porque eu sinto uma inspiração. Eu sinto muito. Às vezes eu vou dormir assim um pouquinho, sinto uma inspiração de fazer uma poesia. Se eu não correr ligeirinho para passar, Acaba esquecendo. esqueço. Então isso tem sido uma constante para mim. Eu já estou com 3 livros publicados e participo também como membro da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, não porque eu quisesse me inscrever, mas porque os próprios colegas, né, os próprios acadêmicos me convidaram. Então, eu tenho, assim, uma bênção de Deus. Então, vamos mostrar aqui, né, os seus livros, né? O primeiro foi esse aqui. Eu lembro muito bem que esse aqui, ó, No Meu Caminho, né? O primeiro dos seus livros. Eu era criança, bem pequenininho. 1986, você tinha 6 anos. 6 anos. Eu lembro muita coisa desse livro que a senhora estava escrevendo e tal. E eu lembro que teve o prefácio de Nelson Barbalho, né? O prefácio de Nelson Barbalho, seu amigo, também escritor, também imortal, né?
E, sobretudo, também uma pessoa que teve um carinho, uma consideração no mundo das letras, né? Assim como sua filha também, não é? Ainda hoje nutre esse Valéria carinho. Barbalho. Doutora Valéria, exatamente. Valéria. E, enfim, é muito bacana esse livro que me traz um saudosismo. Seu segundo foi qual? Mas antes que você passe para o Certo. segundo, eu queria dizer que essa capa Sim. foi feita pelo nosso artista plástico, Gineton Magalhães. Ela foi desenhada porque eu disse, é o meu caminho, eu venho por um caminho, e por esse caminho das mulheres, andaram muitas mulheres da família, né? E andarão outras, que serão as minhas netas, que também vão andar. Olha por só, esse já era um caminho. presságio, né, de que talvez É. a questão aí da descendência viesse aí com muitas mulheres andando no seu Muito caminho, no né? meu caminho. No seu caminho. Que coisa Então, bacana. eu pedi a Gineton e ele fez essa obra de arte, que eu considero bem uma psicodélica, obra bem, de arte, uma obra de arte Gineton bem, Magalhães. muito O bacana. segundo livro, sim, aí teve o prefácio de Nelson Barbalho, porque era um escritor que eu sempre tinha maior interesse de ver as suas crônicas, os seus escritos no jornal Vanguarda. Era uma, como é que se chama? Uma coluna? Uma coluna Uma que coluna tinha o nome de jornalística. Nelcianas. Então, essa coluna Nelcianas, toda semana trazia um texto de Nelson Barbalho. E era a primeira coisa que eu ia buscar no jornal, como eu estava dizendo aqui ao nosso produtor. Eu sinto muita falta do jornal impresso. Quando Sim. chegava em casa o jornal, corria para achar a coluna de Nelson Barbalho, Nelcianas. E quando eu tive a pretensão eu fiz alguns rabiscos lá, né? E levei na casa de Nelson Barbalho. Fui à casa de Nelson Barbalho, em Recife, e mostrei aquele meu Manuscrito, rascunho, os manuscrito, né? manuscritos. E ele, então, gostou e fez incentivou e fez tanta coisa e mandou carta, no tempo de carta, viu? Carta mesmo, não é coisa de e-mail nem internet, não. Mandava cartinha toda semana, insistindo para que eu publicasse. Publique, você tem um estilo. Aqui, você pode ler aqui, que ele dá a maior força, né? A maior força quando ele diz que extraordinária e virtuosa dama caruaruense consegue aliar em si duas qualidades raríssimas em mulher nordestina: beleza e inteligência. Além disso, é jovem, culta, desinibida, atualizada e admiravelmente sensível. Tem o que contar e sabe fazer de maneira magistral. Isso Olha é só. muito importante, né? Olha só, e o linguajar, né, os termos que ele usa é um termo realmente artístico e, sobretudo, também mostram um lado extremamente culto de um escritor verdade. extremamente importante, né? É verdade. O seu segundo livro, então, foi este daqui, o Reminiscência. Reminiscências. Reminiscência. Ele tem o prefácio do ex-prefeito de Caruaru, Anastácio Rodrigues, que foi presidente também e fundador do Instituto Histórico de Caruaru. Então, eu fico muito Reminiscências honrada. conta o quê? Passagens que aconteceram, um livro de crônicas, no caso. Ele vem falando também a respeito da terra natal, não é? Porque eu acho importantíssimo qualquer escritor reverenciar a sua terra natal. E eu tenho muitas coisas sobre Caruaru, depois tem sobre a família, e por fim temos os poemas e finaliza com as trovas, que eu estou ainda iniciando, mas eu gosto muito. E então, por último, então foi esse aqui, o da Coletâneas. Essa coletânea foi feita quase que especialmente para a família,
Mas depois os amigos viram e ficaram pedindo e querendo exemplares. E eu estou aí caminhando e sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Porque quando a gente tem, assim, essa tendência no sangue, né, essa inspiração, esses dons, é como você, gostar de cirurgia. Eu gosto de escrever, então... Eu também gosto de escrever, pena que eu ainda não tive oportunidade de publicar os meus escritos, mas quem sabe um Eu dia sai alguma sei. coletânea aí E também. você tem uma... como é que se diz? De fazer historinhas infantis. Ah, eu Então, gosto de esse narrar, gosto lado, muito de narrar, de histórias eu acho que infantis. se perde muito, porque você não escreve quando você Mas tem uma isso também foi, narrativa tão boa. mas também foi desenvolvido depois do nascimento das meninas, né? E principalmente com o crescimento delas, com a questão de começou com historinhas de niná, né? Algumas historinhas cantadas, depois Sim. narradas mesmo. E depois virou Um hobby. um hobby que elas agora pedem direto para contar antes de dormir, às vezes quando estão querendo pensar em alguma coisa, ou até mesmo quando querem adormecer mais rápido, ou até mesmo porque querem ver as novidades, né? Porque sempre é uma história diferente e muitas das vezes de forma espontânea, assim, da hora, né? Vamos dizer assim, Você sai, tem surge, uma facilidade surge da enorme. hora e acaba que ficam até histórias legais. É bem bacana essas histórias de Eu Niná. gosto também das suas historinhas e vai ver que um dia que você precisa publicar um livro infantil. Eu não tenho eu não fiz ainda. Pode ser que Pode daqui ser que para daqui a ainda pouco. surja, mas eu não fiz. Quem fez foi seu tio Vitor, né? O meu Conheço. irmão, que já foi até premiado com historinhas infantis. Mas eu não fiz ainda. Mas eu adoro minhas netas, gosto também de contar histórias. Mas puxando um pouquinho agora para o que a senhora falou da questão, por exemplo, das diferenças entre o passado, da época e os tempos atuais. Você vê, por exemplo, a senhora declamou agora um prefácio de Nelson Barbalho, que Sim. é muito difícil você ver hoje em dia alguém escrevendo dessa forma. Dessa maneira, com esses termos, com vamos dizer assim, essa eloquência, assim como não é? também com esse refinamento de termos, palavras, a gentileza escrita, né? Você vê que é uma gentileza escrita. Se hoje em dia um texto desse caísse na mão de uma pessoa, talvez poucos até entendessem do que se trata. Mas, no geral, é uma diferença muito grande entre a questão da formação na época e a formação de hoje. E, nesse contexto, como é que a senhora vê hoje, assim, o jovem hoje, O linguajar, o linguajar, os termos, a questão da cultura em si, da valorização da cultura, você que é imortal da Academia de Letras, Ciências e Cultura de Caruaru, né? Exatamente. Nós temos essa preocupação não é? E esse sentido de não deixar morrer os antepassados que fizeram tanta história nesse sentido. E, assim, eu acho que os jovens de hoje, eles têm muito mais facilidade. Muita tecnologia e informação. A tecnologia, não é? Ajuda muitíssimo. Coisa que nós não tivemos. Na minha época, nós não tivemos. Então, mas eu tive uma professora de português excelente. E, então, aquilo me desenvolveu bastante no Colégio Sagrado Coração, Colégio das Freiras, né? O Colégio das Beneditinas. Essa minha professora, ela fazia o seguinte, ela tinha um álbum e todo mês o aluno que fizesse a melhor redação ia passar a limpo naquele álbum dela a sua redação com a sua própria letra. Então, todo aluno gostaria de no final do mês ser laureado com essa, não é? Com essa pretensão. Mas acontece que no ano eu terminava que eu sempre tinha
uma outra publicação no álbum da professora. No álbum de Socorro Menezes, o nome dela. Que E história aí bacana. eu ficava também preocupada com as minhas colegas e tudo, para não ficar também uma pessoa pábula, não é? Eu não jamais gostaria de ser uma pessoa assim. Não, mas é o dom, cada um tem seus dons. Deus é maravilhoso, então ele tem me favorecido desde muito cedo. Eu lembro que com 15 anos eu participei de um concurso literário aqui na cidade de Caruaru, em que todos os colégios participavam. E eu ganhei o prêmio pelo Sagrado Coração, em 1965. Eita, faz tempo, hein? Mas não deixa de ser uma premiação importante, né? Principalmente numa época que não tinha tantas oportunidades assim, né? Eu lembro que esse dom da escrita, né? Eu também puxei um pouco, e eu sempre puxei muito de ler e escrever, né? Também. A redação, eu lembro ainda no colégio, eu ainda participei de concurso de redação, não sei se a senhora lembra. Sim. Que eu fui também premiado, ainda no colégio, a gente foi para receber uma premiação, que eu fiquei entre os 5 melhores da rede do colégio, tal, não sei o que, a gente recebeu uma premiação e sempre tive um bom desempenho na área de redação, porque também era estimulado a leitura, Sim, né? Eu sempre digo isso, que tipo, se quer escrever bem, tem que ler bem, né? Porque a leitura por si só faz com que abra o leque de possibilidades, abra o vocabulário, aumente as ideias, aumente também a sua narrativa, aumente também as suas alternativas de comparação de texto, assim como também faz com que haja conhecimento, né? Que é uma coisa fundamental hoje em dia, conhecimento e cultura. Quão bom é viajar na leitura de um livro, né? Sim. Hoje todo mundo quer ir logo no YouTube, quer ir logo no Google ver uma coisa lá, tudinho, mas antes eu me lembro que a gente ia para os atlas, né? Era aqueles atlas grandão, biblioteca, aquelas enciclopédias, né? Enciclopédias para achar determinadas respostas. Tinha que realmente pesquisar e como lá em casa sempre teve muita a questão de biblioteca, livro, sempre foi um ambiente muito propício para isso, né? Isso foi com certeza decisivo. Começou mesmo com meu pai, né? Que ele tinha a estante dele, a famosa estante com livros como Os Sertões de Euclides da Cunha, né? E muitos outros. Então, lá em casa sempre vivia cheio. Aquela coleção de seleções. Eu nasci assim, eu me criei numa casa que sempre chegava a revista Fatos e Fotos, Veja, Manchete, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, uma revista que hoje não existe mais, mas sempre lá em casa, sempre. Fora aquela bolinha, luzinha. A gente foi criada assim, junto com muita obra literária. Pois é, né? E tudo isso fez com que a senhora fosse eleita, não, fosse primeiro selecionada, depois convidada, né? E depois integrada ao seleto grupo dos imortais, né? E por que se chama imortal, hein? Uma vez perguntaram isso a Raquel de Queiroz, a nossa escritora né, do Ceará, e ela respondeu o seguinte, perguntaram por que se chamam imortais? Aí ela riu e disse, porque nós não temos onde cair mortos. Realmente, hoje a cultura está cada vez mais desvalorizada, né? E assim a gente vai. A academia é maravilhosa para mim, eu também gosto muito. Os meus pares são pessoas muito cheias de valores, né? E são pessoas que sempre transmitem um certo conhecimento. Qual é o número da sua cadeira e a senhora substituiu quem?
Eu sou a cadeira número 15, da professora Sinhazinha. Nós temos 40 cadeiras na academia e a minha é de uma patronesse, né? É uma Sim, das únicas, porque tem também Dona Luísa Maciel. Quer dizer, a, a minha cadeira pertenceu a uma professora da antiguidade, que foi uma pessoa à frente do seu tempo, que ela fez, sim. desenvolveu bastante a educação, ela dedicou-se à educação. E eu tive a oportunidade, quando criança, que estudei no Vicente Monteiro, o Grupo Escolar Professor Vicente Monteiro, que eu tive a oportunidade de conhecê-la e entrar com ela na Rádio Difusora de Caruaru, quando foi a formatura de doutores do ABC. Então, eu tenho fotos com a professora Sinhazinha. Jamais pensei na minha vida Que que um um dia dia você me estaria vê ocupando no, a cadeira que um dia foi dela, sim, na na academia. academia. Na academia, né? Que história bacana, pessoal. Que história Então, bacana. Isso, tudo isso é muito interessante, né? Atualmente, eu já fui presidente, né? Passei um período como presidente da CACIL, e atualmente é o doutor Paulo Muniz, que está à frente já duas gestões. gestões que ele está desenvolvendo todo esse cabedal de literatura, ciências, letras, porque envolve, Envolve muita coisa, né? envolve muitos temas, muitas. Dona Malude, e fazendo comparações agora, puxando a época da senhora mais nova, mais jovem, e a senhora vendo hoje o desenvolver de novas tecnologias e novos caminhos e novas tendências, né? A saúde para a senhora, já que nós estamos também falando de um Claro, papo de prosa e cirurgia, né? E a sim, senhora, queira ou não queira, também já foi minha paciente, né? Além de minha mãe, sim, também já foi minha paciente, inclusive já sim. teve a oportunidade de ter sido operada e também ver essa nova modalidade de saúde hoje em dia, né? Então, como é que a senhora compara, por exemplo, a saúde de antigamente com a saúde de hoje, principalmente na área da odontologia e cirurgia? Nossa, é uma distância muito. ah, é uma Um diferença. abismo, é quase uma distância abissal, né, entre Sim. eu sempre escutava muito, né, e eu já fazia odontologia quando eu Aí, escutava muito os relatos, né, de que na verdade havia uma odontologia extremamente ultrapassada, né, de que não tinha nada de prevenção e era muito sim. mutiladora, era uma odontologia muito mutiladora na época. E ouvia muitos relatos, né, de pacientes. Depois comecei a ouvir relatos de pacientes, principalmente os pacientes que vêm para reabilitação, pacientes que vêm com, Certo. com sequelas dessa época, dessa era da odontologia mutiladora, que era de tirar os dentes, de arrancar, às vezes até por certo limitação da época, mas também por certas ignorâncias ou até mesmo por É, certas questões de modismos, né? Porque também tinha a história das próteses, as histórias também de substituir os dentes naturais por peças e tudo mais. Então, hoje eu recebo mas muita gente que elogio. sofrem ou sofreram e sofrem ainda pela falta dos dentes, que perderam ainda muito jovens na época, né? E os traumas psicológicos que isso deixou na cabeça de muita gente. Então, eu tenho paciente que chora na minha frente quando a gente devolve um sorriso, quando a gente devolve o poder de mastigação, quando a gente devolve a dignidade de mastigar e sorrir em público, quando a gente consegue fazer com que essa pessoa aumente a sua autoestima, que está extremamente lá embaixo, com um sorriso novo, com uma recuperação nova. Então, nesse sentido, que a gente também valoriza muito o trabalho humanizado que a gente faz hoje em dia, que eu não sei se, eu acredito que não era assim na época, ou era como, assim,
Como era a questão, por exemplo, de uma Não, a dor de dente? Quem tivesse uma dor de diferença dente? ano-luz. Mas, assim, nós íamos ao dentista praticamente uma vez por ano. Aí fazíamos uma Ah, triagem, né? Olhava, tu fazia um. Mas só se precisasse mesmo, se tivesse uma necessidade. E eu, como tive sempre uma dentadura muito boa, aí quase que não precisava, né? Uma vez um dentista disse para mim, se nós fôssemos viver do seu, como é que chama? do trabalho Do feito trabalho, aí morrendo de fome, porque assim, no sentido a senhora de teve que uma eu boa não genética, né? tive uma boa genética, E ao graças a mesmo tempo Deus, também, queira ou não queira, cuidava, né? cuidava. Agora, uma Mas coisa que eu lembro que vocês, mesmo quando vocês iniciaram aqui a clínica, vocês foram lá na creche Tia Malude, né? sim, Que é outro marco na minha vida, outro marco na minha vida, porque eu tenho há 32 anos que, juntamente com meu esposo, que era presidente do Laios, nós fundamos, ele construiu a a sede. sede do clube, que não existia, e fez a creche. Foi a segunda creche de Caruaru. A primeira foi a doutora Clarice Gomes, pediatra, e a segunda foi a nossa, do Laios Clube, que é um clube de serviço. Então, quando nós fizemos esse trabalho, que vem prosperando, né? Ainda hoje funciona, e vocês foram lá, quer dizer, a gente vê a diferença das crianças com a Sim, idade escolar, não é? Com a idade ainda muito infantil, já participando, já sendo monitorada, já sendo bem orientada. E eu lembro que vocês começaram muito bem, trouxeram aqui no sim, sim. consultório, vocês tiveram um Fizemos, trabalho humanizado, fizemos várias campanhas assim campanhas. e ações solidárias, né? Não só na creche Tia Malude, mas em outras também. Sim, Eu lembro do Projeto Viver também, teve uma campanha que nós Projeto fizemos no Projeto Viver, que foi lá Viver. da igreja. E também, né, ações que envolviam justamente essa questão da prevenção, assim como também a questão vamos dizer assim, da educação, que eu acho que é o mais importante, é não só prevenir, mas deixar ali uma semente plantada da prevenção, da educação, da saúde bucal, da questão do consumo, vamos dizer assim, consciente de doces, carboidratos, essas coisas também, da alimentação, da prática da escovação e da higiene bucal e de todos esses cuidados que fazem a diferença no dia a dia, né, de qualquer criança e de qualquer pessoa, na verdade, né? Então, a gente teve e ainda tem, né? Temos alguns projetos agora É já verdade. para acontecer também. Então, a educação é tudo, né? A mola mestra é tudo que de bom, porque sem educação, não é, não, ninguém progride. Então, a gente vê assim a dedicação de vocês de irem sempre para frente. Você como professor na faculdade, professor, você tem toda essa facilidade, toda essa deferência especial em fazer por aí, para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Daqui por diante, nós teremos sempre grandes realizações, eu acredito. Na verdade, assim, na área da educação, né, superior, da qual eu ministro há quase 20 anos, né, que eu estou como professor, né, tanto na SES UNITA quanto na Universidade de Pernambuco, né, que é justamente num campus novo, num campus Arco Verde. Então, eu sempre tive muito essa questão, né, de querer transformar a vida das pessoas. Então, a educação transforma, a educação liberta, né, como já dizem muitos filósofos e pedagogos, né? Então, na verdade, é a única forma de fazer com que você não perca aquilo que adquire, né? Que é conhecimento, né? E a educação transformadora é aquela que faz com que você
tem a capacidade, por exemplo, de transformar a sua realidade, né? Ser um agente de transformação, né? Então, quando a gente orienta, educa e principalmente também chama a atenção para uma determinada conduta, né? Então, isso já é por si só transformador. Então, eu sou professor, por exemplo, de cirurgia, né? Então, quantas e quantas vezes eu falo para meus alunos para que a cirurgia seja, por exemplo, indolor? Sim. Porque hoje o maior medo das pessoas é, por exemplo, que doa, né? Tem medo da agulha, tem medo da dor, tem medo que sofra. Aquele velho estigma da odontologia do passado que a gente estava conversando, né? Então, na verdade, quando eu ensino meu aluno a fazer um procedimento em que o paciente não sente, o paciente não tem nenhum desconforto, o paciente resolve o problema, mas não tenha nenhum sofrimento, isso é transformador. Isso faz com que a pessoa do outro lado seja direta e indiretamente, vamos dizer assim, seja direta e indiretamente tocada por aquilo que lá atrás o professor ensinou, né? Por aquilo que lá atrás o professor orientou e às vezes até puxou a orelha, viu? Porque o professor também não pode ser somente o que passa a mão na cabeça e alivia todas as questões. O professor é responsável pelos bons profissionais. Então, o professor não pode deixar que a coisa vá simplesmente, né, sem nenhuma... Sem nenhuma, na verdade, sem nenhum monitoramento, né? Sem Sim, nenhuma assistência, sim, né? tem que haver tudo isso e eu acho muito importante. Muito importante. Agora vai chegar o dia que a gente vem para que a odontologia vai desenvolver a fase indolor. Já é, a Né? odontologia já é indolor, na verdade, né? A Né? gente já, há um bom tempo, na verdade, né? Eu sempre digo que, tipo, dor é uma palavra que não se fala hoje em dia na odontologia moderna e contemporânea, porque nós temos muitas formas, muitas maneiras de combater, controlar e diminuir a dor e o sofrimento, né? Coisa que antes era, às vezes, na força, na velocidade. Hoje em dia se faz coisas com controle quase 100% de controle de dor e sofrimento, fazendo com que os procedimentos sejam praticamente muito bem tolerados pelos pacientes, né? Pelos pacientes. É claro que a gente ainda carrega uma carga muito negativa do passado, né? Muitas pessoas ainda têm traumas, muitas pessoas ainda têm medo, muitas pessoas ainda têm receio. E quando se fala de cirurgia, ainda mais, né? Mas hoje em dia, com as técnicas e as medicações e com todo o aparato que a gente instrumentais, todo o Né? aparato e principalmente com a habilidade comunicativa, né? Que é uma coisa também muito importante hoje em dia, a habilidade comunicativa do profissional, assim como os métodos de controle de ansiedade que são muito eficazes hoje em dia. Então, hoje é muito difícil uma pessoa relatar Um um procedimento procedimento muito traumático, catastrófico, como a gente escuta do relato de verdade. E pessoas. é bem pouco tempo, não vamos dizer assim. Em pouco, vamos dizer, em Houve uma poucas evolução, décadas, houve uma evolução houve muito uma grande. evolução muito grande. E eu acho que você também tem muita tendência para a medicina. Você faz uma odontologia que é muito chegada para a medicina, eu acho. Não, Mas é não porque só limitada na área de odontologia, mas você tem mesmo... Mas é porque eu acho que essa base também veio muito da base da anatomia, né? Desde, eu não Sim, sei se você sim. lembra, na graduação, eu sempre fui muito apaixonado por anatomia. E a gente aprende na anatomia que o corpo é um só, na verdade, né? Na verdade, a anatomia é uma só, é uma grande ciência, a mãe de todas as ciências. E a anatomia acaba sendo a base de tudo. Então, essa base anatômica faz a gente pensar na nossa prática, independente de medicina, odontologia, fisioterapia, educação física, faz a gente pensar o ser humano como um ser integral. Todo. Um ser integral. E, obviamente, esse ser integral, ele é literalmente um ser que está envolvido e psicologicamente, né? É o ser biopsicossocial, né? O ser Sim. biopsicossocial
que está, na verdade, num contexto muito maior do que só aquela questão da boca, só aquela questão do dente, só aquela questão da dor do dente, etc. Ele vem um contexto muito maior, inclusive um contexto que envolve questões familiares, questões também de condições de moradia, questões socioeconômicas, questões culturais, questões até relativas à própria condição de saúde. Então, no geral, é isso que eu penso, né? Eu penso sempre no ser... A saúde como um todo, como um todo, a saúde como um todo. O homem, corpo e mente. Sã, né? Sã. Mente sã e corpo sã. Pois é. Aí, vamos ver uma poesia? Vamos lá, vamos agora. A hora de declamar. É hora de declamar algumas poesias e a senhora tem algumas muito especiais, desde a época de criança, né, até... Mas eu, assim, eu vou começar aqui agradecendo, né? É uma poesia, é um poema chamado Gratidão. Eu sou grata pela poesia que irradia o bem-querer e a alegria, o amor de amar e ser amada. Sou grata pela felicidade depois de perdoar, pelo sentimento de leveza, quando na alma há beleza e pureza. Sou grata por viver e poder colher os bons frutos que me chegam às mãos, sem conter a emoção de ter muito amor e gratidão. Essa, não é assim, agradecer a Deus por tudo isso, por esse caminho que eu tenho trilhado, né, que eu tenho caminhado. No seu caminho, né? No meu caminho, né? Porque outras pessoas... Aí Nelson Barbalho gostava de dizer assim, vai em frente que atrás vem gente. Pois é. Aí é aquela história, a gente sempre querer que os outros também compartilhem conosco. E tem mais alguma aí bacana? Tem, aqui tem os meus medos. Eu já estou idosa, né? E aí, você sendo meu filho caçula, já se tem uma ideia. Aí é natural que eu tenha os meus medos. Tenho medo do futuro. Ninguém sabe do porvir. A incerteza gera insegurança, sem se saber o que há de vir. Impossível adivinhar o novo dia. O amanhã é sempre uma surpresa. Pode trazer vantagens, alegrias, quer saber, quem sabe, infortúnios, tristeza. Aparece curiosidade, interrogação, pensando no que pode acontecer. Confiar é a melhor opção para, com tranquilidade, viver. É a gente, né, ir dando tempo ao tempo e ir vivendo. Um poema que você gostou, acho que eu trouxe especialmente para você. Olha só, vamos lá, hein? Não foi do Fiel Espelho Meu que eu falei. Esse eu já declamei algumas vezes, esse daí. Eu do Fiel senti Espelho que Meu. você gostou, por isso que eu trouxe. É Fiel Espelho Meu, que até é parodiando com Branca de Neve, né? Que dizia, Sim, Fiel sim. Espelho Meu, né? A mulher mais bela que eu era um tipo assim, que a gente contava na historinha infantil. Então, o título é Fiel Espelho Meu. Não gosto mais de espelhos. Estão todos contra mim. As imagens que eles mostram, creio que não sou assim. Espero que estejam mentindo, mas fiéis eles sempre são. Reflete exatamente o que somos externamente, e esse é o X da questão. Porque a velhice chega amargamente, alterando nossos traços joviais. Sem dó, vai mostrando cicatrizes nos espelhos dos dias atuais. E ficamos sem razão, não há enganos. Queríamos ter o vigor dos anos,
a beleza e os sorrisos triviais, que a tantos cativou, mas, infelizmente, o tempo passou e agora os espelhos não terão mais serventia, porque a vida ensinou que a nossa maior beleza se encontra no interior. Isso é para você. Exatamente. Os anos passam, a gente vai mudando, né? Mas a essência é sempre a mesma. Dona Malu de Maciel, nós gostaríamos de encerrar esse primeiro episódio do Prosa e Cirurgia, né? Com um poema que celebra basicamente aquilo que é a essência da relação humana, que é o carinho por meio de um abraço, né? E eu Com sei que a senhora certeza. eu sei que a senhora tem um poema que fala disso, né? Isso. Então, como é que podemos encerrar hoje o nosso episódio, né? Com uma poesia que fala do abraço, que fala da questão mais essencial da relação humana, que é o afeto. O afeto. Abraço. Abraço é coisa tão boa, imensamente capaz de destruir as arestas na vida com muita paz. O amor é poderoso, o abraço é poderoso, transmite muita energia, importante e prazeroso, cura e dá alegria. Eleva a alma carente, acaba a melancolia, dá fim às desavenças, promove a harmonia. Um abraço, aquele abraço. Parabéns. Um abraço, meu filho. Deus te Parabéns. abençoe Amém, e continue amém. assim, essa pessoa maravilhosa que você sempre tem se superado. Isso eu fico extremamente feliz, extremamente agradecida a Deus por ter me dado você como filho. Obrigado também por todos os ensinamentos. Só tenho gratidão e motivos para me orgulhar muito, enquanto filho, enquanto pai, né, enquanto irmão, enquanto cirurgião também, né, enquanto professor, Profissional. enquanto profissional também. Então, muito obrigado mais uma Ora, eu vez. que agradeço, porque foi um momento muito especial. Muito obrigada. Especial para todos nós. Obrigada. E assim, pessoal, nós encerramos esse primeiro episódio. Queria agradecer a todos que acompanharam, né, esse episódio do Prosa e Cirurgia, né? E até uma próxima oportunidade. Vamos que vamos.